Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi criticada, alguns colocaram em dúvida a sua importância, a sua veracidade, muitos a atacaram, ela foi acorrentada em mosteiros, queimada em praças públicas, rasgadas, e aqueles que a amavam foram ridicularizados, perseguidos e mortos. Mas a Bíblia prevaleceu. A vitória da Bíblia me faz lembrar as palavras de Gamaliel, quando os apóstolos estavam sendo perseguidos, quando se tramava a morte deles. Gamaliel se levantou no sinédrio e falou aquelas palavras cheias de sabedoria. Ele disse que aqueles homens não deveriam ser incomodados, porque se aquela obra ou conselho viesse de Deus, eles não poderiam destruir, pois não seriam capazes de prevalecer contra Deus. Ao longo da história, se tem provado que lutar contra a Bíblia é lutar contra Deus. E não é possível a nenhum ser humano que está empreendendo essa luta ser capaz de ser vencedor. As palavras do profeta, seca-se a erva, cai a sua flor, são verdadeiras. Os inimigos da Bíblia, em alguns momentos, parecia que iriam triunfar, mas a história está aí para nos mostrar que eles fracassaram. Eles perderam a batalha contra a palavra de Deus. A palavra de Deus permaneceu e eles se foram. A sobrevivência da Bíblia aos ataques, às injúrias, às perseguições movidas contra ela e contra aqueles que a amavam, é uma prova do caráter divino que ela contém. Como disse Pedro, ela é resultado do trabalho de homens santos que foram escolhidos por Deus e movidos pelo seu Espírito a produzir aquilo que nós chamamos de Palavra de Deus. As duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Apocalipse 11, versos 3 a 6, nos fornece algumas informações importantes sobre as duas testemunhas que nos permitem identificar quem são elas. Pelo menos 5 informações importantes sobre as duas testemunhas estão presentes nesse texto. Elas profetizam, elas são auxiliadas pelo Espírito Santo, elas têm poder para derrotar os inimigos, elas são capazes de fechar o céu, transformar as águas em sangue e ferir a terra enquanto profetizam. Mas quem são elas? Quando nós analisamos alguns detalhes e utilizamos o método historicista de interpretação profética, não resta dúvida, as duas testemunhas representam a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, a Bíblia completa. O que nos permite acreditar dessa forma? Primeiro, o período em que elas iriam profetizar, 1260 dias, que em profecia representam 1260 anos. Essa informação lança por terra qualquer interpretação que sugere que as duas testemunhas serão 2 mensageiros de Deus que irão, durante 3 anos e meio, dar um testemunho aos seres humanos aqui na terra. Nós percebemos que o período em que as duas testemunhas iriam profetizar, durante esse período coincide com a supremacia papal. E sabemos que essa supremacia durou 1260 anos. Então, as duas testemunhas não podem ser interpretadas de forma literal como sendo mensageiros humanos escolhidos por Deus. Temos que entender que o Apocalipse foi dado em símbolos. Não se entende o Apocalipse como se lê. E por esta razão, quando analisamos os detalhes ali apresentados, não nos resta outra alternativa a não ser acreditar
que estamos ali diante de uma profecia que está a descrever a forma como a palavra de Deus iria ser pregada durante os 1260 anos de supremacia papal e de perseguição aos fiéis. Profetizar vestidas de pano de saco indica o momento difícil, o momento atribulado em que essas duas testemunhas tiveram que dar o seu testemunho. Períodos de tempo profético. Apocalipse 11:3, Apocalipse 12, Daniel 7, verso 25, mencionam o mesmo período profético. 1260 dias em Apocalipse 11:3 e também Apocalipse 11, verso 12, e 2 tempos, 1 tempo e metade de 1 tempo em Daniel 7, verso 25. O que compreendemos aqui? Que o período em que as duas testemunhas iriam profetizar vestidas de panos de saco é o mesmo período em que a igreja seria perseguida, em que a igreja iria para o deserto e seria sustentada por 1260 dias. E esse tempo iria coincidir com a supremacia do chifre pequeno mencionado em Daniel 7, verso 25. Temos uma mesma profecia, mas com aspectos diferentes sendo mencionados. Em Daniel 7:25 é mencionado a supremacia do chifre pequeno, poder papal. Em Apocalipse 12 é mencionado a perseguição que a igreja, que os fiéis iriam sofrer. E em Apocalipse 11, verso 3, a situação difícil de luto em que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento sobreviveriam, dariam o seu testemunho. Isso mostra que Deus ele tem uma maneira de nos ensinar que é extraordinária, porque Deus não dá todo o conteúdo que Ele quer revelar de uma única vez. Em Daniel 7:25, ele menciona o poder perseguidor e o período em que esse poder perseguidor teria supremacia. Em Apocalipse 11, verso 3, ele menciona o momento difícil pelo qual a palavra de Deus iria testemunhar, iria profetizar. E em Apocalipse 12 é mencionado as dificuldades que os fiéis que pregam a palavra de Deus iriam experimentar. O mesmo período, 1260 dias literais, que profeticamente, aplicando o princípio de ano, bastante mencionado em outras partes da Bíblia, chegamos a um período de 1260 anos. Período esse que começa no ano 538 com o decreto de Justiniano e termina em 1798 com o aprisionamento do Papa Pio VI por Berthier, general de Napoleão. As duas testemunhas são mortas. Apocalipse 11, 7-9 menciona que quando as duas testemunhas estiverem concluindo o seu testemunho, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as matará, as vencerá. E quando nós lemos esse texto, algumas perguntas naturalmente são suscitadas. Quem é a besta que surge do abismo? O texto informa as características do lugar, da cidade, em que as duas testemunhas seriam mortas. As características do lugar, espiritualmente falando, segundo a revelação, seriam semelhantes ao Egito e a Sodoma. O que aconteceu no Egito e o que aconteceu em Sodoma, que nos permite identificar o local, a cidade em que se deu a morte das duas testemunhas. No Egito, o que aconteceu lá foi um sinal claro de ateísmo por parte de um monarca. Na história, o Egito é a única nação que, por boca do seu rei, do seu monarca, se declarou ateia. Quando Moisés transmitiu a mensagem de Deus ao faraó, a resposta do faraó foi: não conheço o Senhor. Quem é o Senhor?
para que eu dê ouvidos à sua voz. Não conheço o Senhor e não deixarei ir a Israel. O faraó diz não conhecer o Senhor, nega a existência de Deus, isto é, ateísmo. Então a cidade que iria matar as duas testemunhas teria como característica espiritual o ateísmo. Mas o Apocalipse afirma que essa cidade também seria semelhante a Sodoma. E qual é a característica de Sodoma? A imoralidade sexual, a depravação moral. A única cidade, o único país que cumpre essa profecia é a França. A França é o único país onde uma assembleia constituinte legislou, estabeleceu uma lei banindo o culto a Deus, a leitura da Bíblia em seu território. E estabeleceu como única religião permitida a razão. Então, durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, nós tivemos o cumprimento dessa profecia. Em 1793, o culto a Deus, a leitura das Escrituras, o porte das Escrituras foi proibido na França. Isso durou até 1796, aproximadamente 3 anos e meio, onde a França voltou atrás. Então, a besta que surge do abismo foi a França. A França é o único país que cumpre essa profecia. As duas testemunhas ressuscitam. O que aconteceu na história que mostra que a França não pôde manter as escrituras mortas por todo o tempo? Como acabei de mencionar, em 1796, o parlamento francês voltou atrás e permitiu que o culto a Deus, a leitura das Escrituras, pudesse ser legal no território francês. Está predito que as duas testemunhas, depois de 3 anos e meio proféticos, um espírito de vida da parte de Deus iria penetrar neles, nas duas testemunhas, e elas ressuscitariam e seriam elevadas ao céu. E de fato, a história mostra que após esse incidente, poucos anos depois, a palavra de Deus se tornou mais forte ainda. Em 1804, foi criada a Sociedade Bíblica da Inglaterra. Em 1816, a Sociedade Bíblica Americana. E isso fez com que, a partir desses eventos, a Bíblia passasse a ser traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos. E milhões de exemplares foram produzidos. E não somente isso, diversas missões evangelísticas foram organizadas no sentido, com o objetivo de levar a palavra de Deus a todas as partes do mundo, inclusive a terras pagãs. Mais uma vez, se cumpre a profecia, porque está escrito que os inimigos iriam ver isso e iriam ficar assustados. Em 1798, temos a prisão do Papa Pio VI. A Igreja Romana, que perseguia os fiéis que pregavam as Escrituras, ela perde o seu poder temporal. Há uma abertura na Europa ao protestantismo, e isso culmina com a pregação da palavra de Deus e também a tradução das Escrituras em vários idiomas e dialetos, sendo agora distribuída, acessível a várias nações da terra. A palavra de Deus triunfou. Literalmente, podemos dizer que a palavra ascendeu ao céu, conforme predito. Verdade triunfante. O que se vê depois da ressurreição das duas testemunhas, da explosão da produção de Bíblias, das viagens missionárias, é que nós entramos agora naquele período especial profetizado por Jesus. Jesus disse que seria pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo. No Apocalipse 11, verso 18, é dito que as nações se enfureceram, chegou, porém, a sua ira e o tempo determinado de serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos servos e para destruir
os que destroem a terra. Entramos agora em uma época especial que nós costumamos chamar de o tempo do fim. Estamos no tempo em que, em breve, veremos o Senhor retornar. Um juízo pré-advento é mencionado. Um chamado para se temer a Deus e dar glória é feito no Apocalipse. Um momento especial para o povo de Deus. O momento em que podemos notar, pela palavra de Deus, que o cumprimento das profecias está chegando no seu clímax. O clímax é a volta de Jesus, a tão aguardada volta do Senhor Jesus. Na profecia, Apocalipse 11, versos 15 até o verso 18, notamos como o grande conflito vai ter o seu desfecho final, com a destruição daqueles que destroem a terra e com a outorga do reino aos que temem, aos que servem ao Senhor. A ideia de um juízo está presente. Em Apocalipse 11, verso 19, João vê a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, no santuário do Antigo Testamento, no santuário do povo hebreu, estava guardado nessa arca os 10 mandamentos, que, conforme Tiago, é a norma do juízo. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que devem ser julgados pela lei da liberdade. Anteriormente, percebemos que a lei da liberdade mencionada por Tiago era os 10 mandamentos, porque ele cita alguns desses mandamentos no contexto anterior a essa declaração. Então, o Apocalipse anuncia que a partir de 1798, quando terminou o período da supremacia papal, entramos no tempo do fim, mencionado pelo profeta Daniel no capítulo 12 e mencionado de maneira abundante no livro do Apocalipse em diversos aspectos. E esse é um tempo especial para mim e para você. Estamos sim, de acordo com as profecias, no limiar da eternidade, às portas da eternidade. Estamos na fronteira da Canaã celestial. Concluindo tudo aquilo que nós estudamos durante essa semana, percebemos que para nós só nos resta uma única salvaguarda. A palavra de Deus triunfou ao longo da história. É a esta palavra que devemos nos apegar. Cada raio de luz que emana dessa palavra devemos receber. E mediante o poder do Espírito que acompanha o leitor e aquele que prega essa palavra, vivamos, como disse Pedro, no presente século, de maneira justa, piedosa e, como disse Paulo, aguardando e apressando a vinda do nosso Salvador. Que Deus abençoe você e que você possa extrair as lições da palavra de Deus e que essas lições possam fortalecer você nessa caminhada. Até a próxima lição. Próxima semana, se Deus permitir, estarei aqui neste canal compartilhando com você o que eu aprender através do estudo da lição da Escola Sabatina. Até o nosso próximo vídeo.